Vamos conversar um pouco agora sobre o Ciclone ERP. O Ciclone ERP, o que ele é, o que ele faz? Na verdade, o Ciclone ERP ele gerencia todos as outras soluções que a gente tem hoje, né? Além de gerenciar todo o processo da sua empresa. Então aqui dentro dele a gente vai ver o módulo de parâmetros gerais, financeiro, contabilidade, o módulo de estoque, vendas, produção, fábrica e segurança. Primeiramente eu vou comentar sobre o módulo de vendas, depois a gente vai para o estoque e assim por diante. Então, primeiramente no módulo de vendas a gente tem aqui a parte de orçamento PDV, então você vai ter uma área exclusiva ali para você fazer um orçamento para o seu cliente, esse orçamento poderá ser enviado por e-mail até mesmo para ele. É um orçamento bem formal, bem bonitinho. A partir do PDV é onde você consegue fazer aquela venda rápida, aquela venda balcão para o seu cliente. Também a gente tem toda a parte do módulo de licitação, esse aqui é um grande diferencial dentro dessa nossa solução, porque esse módulo de licitação você consegue gerenciar todo e qualquer modalidade de licitação que você for participar. Então aqui você consegue controlar as atas, os editais e até mesmo os produtos que você já enviou, os que estão pendentes e assim por diante. Fica tudo documentado dentro do software de gestão. Pedido de venda. Então o pedido de venda é um pedido de venda também como o PDV é uma venda rápida, uma venda balcão. A gente também tem um outro tipo de pedido que você pode fazer ali dentro, né, da sua empresa, que é o pedidinho interno que a gente fala. O pedido externo, que é o pedido que vem lá do seu vendedor externo, ou de um e-commerce, ou de um B2B até mesmo, que até mesmo é essa tela aqui, que vocês podem ver. Então aqui os pedidos caindo dentro do RP, você consegue gerenciar até mesmo por status. Então você vai saber qual pedido que está bloqueado, qual está liberado para faturamento, qual que já foi faturado total, parcial e assim por diante. Então com esses pedidos aqui fica fácil de você visualizar, principalmente os motivos de bloqueio, né? Então você consegue ter regras específicas dentro do RP, no qual ele vai notificar o motivo do bloqueio para o faturista lá analisar antes até mesmo de pré-faturar o pedido. Agrupamento de pedidos, ou seja, você pode pegar vários pedidos de um cliente e agrupar eles em um só, gerar um boleto e um único documento fiscal. Então isso aqui facilita bastante, porque muitas vezes o seu vendedor vai num cliente, de manhã faz um pedido, e à tarde muitas vezes o cliente ele liga para ele falando, ó, fulano, eu esqueci de pedir determinado item. Então você pode pegar esses dois pedidos, agrupar e fazer uma única emissão de documento fiscal. Multitabela de venda. Então aqui dentro do RP a gente consegue ter várias tabelas de venda por produto, por estado, por região, por cliente, por tipo de produto, por marca, por vários outros motivos ali, né, no qual o departamento comercial cria os critérios de venda. Montagem de carga e mapa de carga para separação. Isso aqui eu vou explicar mais ou menos junto, porque como que funciona? Hoje tem empresas que fazem a separação por pedido, que é conforme o pedido vem do pedido externo, a empresa recebe esse pedido e faz a separação e depois faz a entrega para um determinado cliente. E tem empresas que trabalham com a parte de montagem de carga, ou seja, ela pega vários produtos, agrupa esses produtos dentro de uma carga, essa carga pode ser agrupada por rota de atendimento, por rota de entrega, por vendedor, por cidade, por dia da semana e assim por diante, no qual ele vai agrupar esses pedidos, vai ser gerado um mapa de separação, no qual os separadores irão pegar esse mapa e ir lá dentro do depósito e separar esses itens. Separados esses itens, normalmente o pessoal coloca num local próprio para o carregamento. Normalmente eles chamam esse local de jaula. Feito isso, aonde começa a parte do lançamento de corte e conferência e expedição. Ou seja, você tem toda uma parte onde o separador vai lá no depósito e muitas vezes um determinado produto que ele pegue, ele derrube no chão, quebre e você não tem mais aquele produto para reposição. Ou seja, você pode vir e fazer um apontamento do corte. Ou seja, lá na expedição, o pessoal responsável pela expedição consegue fazer esse apontamento e quem de fato faz o corte dentro do pedido é o pessoal lá do faturamento. A parte de conferência daí fez toda a parte de corte ali necessário para fazer a entrega lá para o cliente. A gente tem toda uma parte de conferência e expedição, onde é tudo conferido por código de barra, esses produtos, tanto na separação por carga quanto para a separação por pedido. Então esse aqui é um ponto bem interessante. Depois desse processo é feita a emissão múltipla dos documentos. Essa emissão múltipla ela pode ser tanto nos modelos 55, que é a nota fiscal eletrônica,
quanto na nota fiscal do consumidor final, que é aquela nota 65. Também, junto com isso, já sai toda a parte de emissão de boleto dentro do sistema. Essa emissão de nota e essa emissão de boleto, não necessariamente você precisa ter um processo de carga para você fazer uma emissão múltipla. Você também consegue selecionar vários pedidos, no qual o sistema ele vai pegar e vai fazer a emissão múltipla desses documentos conforme a sua necessidade. E também, concluindo a parte de emissões, ali a gente tem o manifesto eletrônico, que é o MDFE, que é o agrupamento de todas as notas para transporte do seu caminhão. Junto com isso, vai um mapa de entrega lá para o seu motorista saber as ordens de entrega, né, dos pedidos ali conforme a rota de um cliente ou de uma cidade ou do dia da semana que for ser feita essa entrega. Então, dentro desse módulo aqui também a gente tem mais de 60 relatórios que vêm padrão com o sistema. Então, aqui tem relatórios dos produtos mais vendidos, curva ABC dos produtos, quais são os produtos que te dão maior margem, menos margem. Então, você consegue analisar toda uma cadeia, por exemplo, de vendas aí da sua empresa. Então, isso aqui é bem interessante, esse módulo. Agora, a gente vai partir um pouco para o módulo de estoque. O módulo de estoque aqui, a gente tem toda a parte do controle de produto por grade. O que é esse controle de produto com grade? São todas as variações do mesmo produto. Ou seja, eu tenho um calçado, eu tenho ele da cor preta, da cor marrom, da cor amarela e assim por diante. Eu consigo controlar tudo dentro do mesmo produto. Eu não preciso ter produtos distintos pela variação do mesmo item. Multiunidade de medida, ou seja, eu consigo ter produtos no qual eu consiga controlar o estoque e consiga vender tanto por unidade, caixa, fardo e assim por diante, dentro do mesmo produto. Ou seja, eu não preciso ter produtos diferenciados por unidade de medida. A gente centraliza tudo dentro de um produto e o estoque dessa forma fica centralizado. Valores diferentes por unidade de medida, ou seja, eu consigo ter valores diferentes dentro das unidades de medida do meu produto. Se eu tenho uma unidade a R$1, eu posso vender a caixa, por exemplo, com 10. Eu não necessariamente eu preciso vender ela a R$10, eu posso vender ela com 10% de desconto e assim eu consigo ter um diferencial na quantidade de volume que meu cliente compre. Endereçamento de estoque, então a gente tem toda a parte de endereçamento de estoque do item, no qual facilita até mesmo para um separador ou no momento da entrada de uma nota, fazer a alocação do produto lá dentro do seu estoque. Então isso aqui é muito importante, agiliza bastante todo um processo de separação. Rastreabilidade de lote de fabricação e número de série. Então aqui dentro do sistema, para aqueles produtos que têm a necessidade de você controlar ele por lote de fabricação ou número de série, o sistema ele vai fazer todo o controle de datas de validade e assim por diante. Inclusive consegue fazer a rastreabilidade desse item, saber de quem que você comprou e para quem que você vendeu. Caso precise fazer o recolhimento desse item no mercado, fica fácil de você localizar o cliente para depois repor isso lá para o fornecedor. Mínimo e máximo de estoque. Então aqui dentro do produto também a gente consegue ter o mínimo e máximo de estoque, no qual você consegue gerenciar o teu estoque, né, como se fosse um estoque de segurança, ou seja, quando chegar no mínimo eu quero que o sistema comece a disparar alertas para mim, para que eu possa avisar meu departamento de compras, muitas vezes, que eu tenho que comprar mais desse item. Então o sistema ele consegue gerenciar toda essa parte de estoque mínimo e máximo, ou seja, o máximo, quanto que é o máximo? O máximo é o máximo que o compras tem que comprar. Esse mínimo e máximo ele pode ser calculado em cima de uma regra específica de uma empresa, ou seja, eu quero levar em consideração o estoque de segurança da minha empresa. Então a gente consegue vir aqui e colocar um cálculo em cima desse campo no qual o sistema vai calcular e vai mostrar isso para você no momento de uma compra de um item. Estoque máximo é o estoque que você pode levar em consideração, por exemplo, o movimento dos últimos 6 meses ou a sazonalidade da sua empresa, tá? Ou de um determinado item. Então isso aqui é bem importante. Status de estoque e reserva. Então a gente tem 5 status de estoque, que é o quê? O estoque atual que você tem dentro da tua empresa, a saída pendente, que são aqueles produtos que estão reservando estoque referente aos pedidos que já estão dentro da sua empresa ali, o disponível para vendas, que é um menos o outro, ou seja, que você tem disponível para venda tanto no B2B, quanto no e-commerce, quanto numa força de vendas. A gente tem também o estoque de pedido de compra e produção, que você pode ter uma produção ali dentro da sua empresa, isso daí já vai te mostrar quanto que vai colocar lá no teu estoque a partir do momento que você finalizar essa produção,
ou um pedido de compra que o teu departamento de compra já fez lá dentro da sua empresa e você queira analisar ali quanto que já tem de pedido de compra que o teu fornecedor vai te encaminhar. E por fim, o estoque de projeção, que é o quê? O disponível mais o pedido de compra ou a industrialização do item. Então isso é bem interessante porque você consegue gerenciar todos os processos de estoque. Estoque com terceiro e de terceiro, ou seja, são produtos de terceiro que estão em seu poder ou produtos teus que estão em poder de terceiro. Então o sistema também permite você gerenciar todas essas posições de estoque. Histórico de movimentos de estoque, ou seja, você consegue analisar um determinado item, naquela época que ele entrou ou naquela época que ele saiu, qual que era o custo daquele produto naquele exato momento. Inclusive até qual é o documento fiscal que aquele produto saiu. Pedido de compra e cotação, então aqui dentro do sistema você consegue ter todo um processo de cotação ali referente aos produtos da sua empresa, no qual você abre um processo de cotação e esses produtos ali podem ser tanto a mesma pessoa que abriu o processo de cotação, quanto você direcionar para uma pessoa específica esse processo. A pessoa vai cotar esses produtos ali, vai alimentar o sistema e em cima disso o sistema já vai sugerir ali qual que é o melhor valor, o melhor prazo de entrega, né, e assim por diante. Juntamente com isso, o sistema já pode, naquele momento, gerar um pedido de compra. Caso a empresa não tenha um processo de cotação ainda bem estruturado dentro da empresa, a gente consegue apenas gerar lá o pedido de compra sem problema nenhum. E depois, feito esse pedido de compra, você consegue vincular ele na nota fiscal de entrada no momento que você está recebendo esse produto do seu fornecedor. Com isso, você consegue confrontar todos os valores e quantidades que ele te mandou. Por que isso? Nem sempre a mesma pessoa que faz o processo de cotação ou o pedido de compra, nem sempre é a mesma pessoa que lança um documento fiscal. Com isso, a gente consegue ter uma segurança maior, né, ter uma integridade maior das informações que estão chegando ali referente ao seu fornecedor. Conhecimento de fretefobia, onde você já consegue também lançar toda a parte de valores de transporte referente àquela nota de entrada que veio do seu fornecedor. A parte de tributação fiscal aqui também ela é bem interessante porque a gente consegue fazer um levantamento tributário aqui dentro da nossa empresa. Nós temos um departamento contábil aqui, no qual, quando a gente fecha com uma empresa, a gente levanta todas as NCMs que aquela empresa trabalha, juntamente com todos os estados que ela compra, todos os estados que ela vende e todos os perfis de cliente, e em cima disso a gente consegue fazer um cadastramento tributário referente à comercialização da sua empresa. Dentro desse módulo aqui também ele contempla mais de 40 relatórios padrões com o sistema. Então tem bastante relatório para você analisar seu estoque, seu giro de produto, entre outras informações que você queira acompanhar dentro da sua empresa na questão de estoque. Vamos para o terceiro módulo, que é a parte de parâmetros gerais. Aqui na verdade é um módulo mais cadastral, ou seja, onde você vai ter toda a parte de cadastro de cliente, fornecedor, limites de crédito, então você consegue ter 8 situações de limite de crédito, você consegue classificar bem seu cliente referente aos limites de compra dele. A parte de análise comercial, ela é um dossiê, né, do cliente, onde você consegue analisar todos os movimentos que aquele cliente fez dentro da sua empresa, não somente cliente, também como o processo de compra da sua empresa. Quando que eu comprei com aquele fornecedor, qual que foi o meu último valor de compra, qual que foi o meu último valor de venda de um determinado produto para um cliente, quais são as pendências daquele cliente no financeiro. Então aqui é um dossiê mesmo do cliente, é um resumo geral, tanto de cliente quanto de fornecedor. Grupos de comissão, então aqui dentro do sistema você também consegue ter vários tipos de comissões. Você pode ter comissão sobre pirâmide, comissão retroativa, comissão sobre vendedor, comissão sobre produtos, sobre marca, sobre tipo, sobre tabela de venda. Então você consegue ter vários tipos de comissionamento para a sua empresa. Rota de atendimento é aqui onde que a gente monta a rota de atendimento com o vendedor, ou seja, o departamento comercial senta com o vendedor e monta, estrutura toda a rota dele, e essa rota ela é compartilhada com o força de vendas. Então tudo que é estruturado aqui é compartilhado lá dentro do força de vendas e o teu vendedor em campo ele consegue seguir conforme a estrutura de rota que você montou juntamente com ele. Gerenciamento da conta corrente flex. Então dentro lá do força de vendas ele tem toda a parte de gera crédito, gera débito de um flex, de um movimento de um determinado cliente. E aqui dentro você consegue gerenciar todos esses movimentos da sua conta corrente flex por vendedor. Ou seja, eu quero lançar um saldo a mais para ele, eu quero tirar um saldo. Então você consegue gerenciar todos esses movimentos e ter de uma forma bem simples um extrato ali para você muitas vezes compartilhar isso com o vendedor ou com um departamento comercial. Condições de pagamento por cliente. Então você consegue ter
aqui dentro do RP, condições de pagamento por cliente vinculado à forma de pagamento até mesmo. Ou seja, o Paulo ele tem habilitado somente 30, 60 e 90 dias para ele, e somente no boleto. Agora, uma outra pessoa pode ter outras condições, outras formas, outras regras de negócio. Inclusive, você pode estipular um mínimo e um máximo de comercialização em cima de uma forma de pagamento. Aqui também a gente tem toda a parte de fluxo logístico. O que é um fluxo logístico? Ou seja, a partir do momento que o pedido chega dentro da sua empresa, você consegue fazer todo um acompanhamento de como que aquele pedido está. Se ele está em fase de digitação, aprovação financeira, quanto tempo que ele está demorando em cada etapa. Você também pode comunicar ao cliente referente a qual etapa que ele está, né, dentro da sua empresa. Então isso aqui é bem interessante, esse fluxo logístico, e ele pode ser feito por tipo de pedido. Você pode ter um fluxo logístico por pedido de venda, um outro fluxo logístico totalmente diferente para bonificação e assim por diante. Modelos de transmissões e-mail e SMS. Esse ponto aqui ele é bem legal, bem interessante, uma solução que a gente tem aqui que é um diferencial nosso em relação aos outros softwares de gestão. Por quê? Porque toda e qualquer informação que você tem dentro de um software de gestão, você consegue compartilhar essa informação com a equipe interna da sua empresa ou até mesmo com o cliente ou com fornecedores. Por exemplo, eu tenho um relatório que eu gosto de analisar aqui toda quinta-feira com a minha equipe comercial. Esse relatório a gente pode estruturar ele dentro do RP e toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, por exemplo, esse relatório vai estar no e-mail de todo mundo, tudo de forma automática, sem você precisar relar a mão dentro do sistema. Então a gente consegue fazer todo esse processo de automatização para que você consiga ter informações para que um departamento comercial consiga fazer uma reunião ou muitas vezes um cliente receba uma informação lá que seja necessária. Por exemplo, também, quando você emite uma nota fiscal, você já pode mandar a nota junto com o XML lá para o seu cliente, tudo isso de forma automática, sem muitas vezes precisar gerar ela em PDF, anexar no e-mail, né? Então isso aqui agiliza bastante o tempo aí da sua empresa. E dentro desse módulo também a gente tem toda a parte de gerador de relatórios, ou seja, se você tem uma pessoa que entenda pelo menos o básico de uma estrutura de desenvolvimento, você consegue disponibilizar esse gerador de relatório e essa pessoa pode fazer os relatórios conforme a necessidade da sua empresa, sem depender da nossa equipe de desenvolvimento. Então isso aqui é bem legal, esse processo aqui ele é aberto para vocês, perfeito? Vamos seguir para o próximo módulo. O próximo módulo então é o módulo de financeiro. Aqui dentro dele a gente tem toda a parte de guichês, onde você pode ter vários caixas, né, onde você tem o caixa da pessoa responsável do contas a receber e o caixa da pessoa do contas a pagar. Na verdade, ele é um único caixa da empresa, só são alocações diferentes para você, muitas vezes, fazer um confronto das informações referente ao que aquela pessoa recebeu, o que aquela pessoa pagou e assim por diante. Então, a gente tem toda a parte do contas a receber separado do contas a pagar, onde você pode ter até mesmo 2 pessoas trabalhando separadamente dentro desses módulos. Baixa simples de título, que é aquela baixa individual do título, que você pega um único título e baixa ele. E a baixa múltipla de títulos, onde você agrupa vários títulos e baixa todos eles de uma única vez. Agrupamento de títulos, onde você pode agrupar vários títulos do mesmo cliente e agrupar muitas vezes para gerar um único boleto lá para ele pagar. Muitas vezes você precisa fazer uma renegociação, né? Então você consegue vir aqui agrupar esses títulos e emitir um único boleto, ou muitas vezes o cliente vem e paga em dinheiro e assim por diante. Então você consegue fazer esses agrupamentos. Alteração e impressão de segunda via de boleto dentro do sistema. Então aqui dentro do sistema a gente tem todo o processo de convênio bancário, onde você não necessita mais da plataforma do banco para gerar o boleto. Tudo é gerado dentro do sistema. Com isso, você também consegue gerar segunda via de boleto e mandar ocorrências totalmente diferentes de uma ocorrência de registro de boleto lá para o banco. Então você consegue vir aqui fazer todo esse processo bancário dentro do sistema. O sistema também consegue controlar toda a parte de transferência de cheque e títulos, onde você consegue, quando você recebe um título de um cliente, né, um cheque desse cliente, você consegue deixar ele em carteira, custear esse cheque com o banco ou com uma securitizadora, ou até mesmo depositar esse cheque e o sistema vai controlar todas as etapas de movimento que esse documento teve dentro da sua empresa. Aqui também a gente tem toda a parte de notas fiscais de despesa, é aqui onde você vai lançar todas as despesas da sua empresa. Como elas, você pode ter ali água, luz, telefone, comissão, salário e assim por diante, e você consegue separar tudo isso daí por cento de custo.
Então você tem uma divisão dentro da sua empresa por departamento, no qual você consegue gerar ali um relatório, por exemplo, para saber todos os custos envolvidos daquele departamento. E dentro desse módulo aqui você também tem mais de 35 relatórios padrões com o sistema. Então listagem de títulos a receber por forma de pagamento, fluxo de caixa, listagem de título por cliente, entre outros relatórios que você pode parar para analisar toda a parte financeira da sua empresa. O próximo módulo que a gente vai ver aqui agora é um pouco do módulo contábil. Então, muitas empresas terceirizam a contabilidade, né? E tem muitas empresas que têm a contabilidade interna. Dentro do nosso sistema, você consegue fazer toda a parte de apuração fiscal dos impostos da sua empresa, juntamente já gerando os arquivos magnéticos do SPED, ou seja, você faz toda a apuração de ICMS, IPI, PIS e COFINS, e aqui você consegue gerar toda a parte dos relatórios referente aos registros fiscais de SPED, tanto do SPED fiscal quanto do SPED de contribuições, e você já manda tudo isso pronto lá para a sua contabilidade. Também temos toda a parte de balancete de verificação, registros de entrada e saída, então todos os movimentos que você tem de documentos fiscais serão registrados tanto na entrada quanto na saída, e você já pode fornecer isso também para o seu contador para facilitar ali o processo de fechamento contábil dele dentro do mês. Livro razão e livro diário, então aqui dentro desse módulo você consegue também gerar esses relatórios até mesmo para auxiliar no fechamento do seu caixa financeiro. Contabilização dos documentos, isso daqui é utilizado até mesmo para você direcionar quais são as contas contábeis no qual o seu documento irá ser contabilizado dentro de um balancete ou dentro de um DRE. Históricos de movimentações, então a gente deixa registrado todo o histórico de movimentação contábil aqui dentro da sua empresa, caso a sua contabilidade necessite para registrar melhor lá uma escrituração fiscal. Isso a gente pode passar para eles via relatório e assim por diante. Então dentro do sistema a gente tem a possibilidade da empresa ter um DRE personalizado. Essa informação aqui a gente personaliza conforme a necessidade da empresa, porque a gente não pode trazer um DRE padrão aqui, porque senão a gente engessa todo o processo da contabilização dos documentos da sua empresa. E até mesmo um planejamento orçamentário. Você pode ter um planejamento orçamentário do ano seguinte, no qual você pode depois ter um acompanhamento em cima do DRE, do planejado e o realizado. Então isso daqui é bem interessante. Dentro desse módulo aqui a gente tem bastante relatórios que você pode fornecer tanto para o seu departamento contábil dentro da empresa, como também para o seu escritório contábil. O próximo módulo aqui a gente vai comentar agora um pouco sobre o módulo de produção. O módulo de produção ele é bem simples, porque ele é composto de uma ficha técnica, que como se fosse uma receitinha de bolo, né, onde você tem lá todas as matérias-primas para você seguir as ordens lá, e em cima disso você tem uma ordem produtiva, ou seja, você pega aquela receita do bolo e você vai produzir ela. Então em cima disso você consegue ter relatórios, né, no qual ele vai te mostrar toda a parte de perca na produção, toda a parte de produtividade da sua equipe. Inclusive, dentro desse módulo aqui, todo movimento que você faz dentro de uma ordem produtiva, ou seja, quando você executa uma produção, ele já dá baixa automaticamente nas suas matérias-primas e já dá entrada no produto acabado, tudo de forma automática. Vamos comentar agora um pouco sobre o módulo de fábrica. Esse módulo é mais voltado para as empresas que têm uma obrigatoriedade de mandar arquivos para uma determinada indústria. Ou seja, aqui a gente tem toda a parte de configuração e parametrização e orientação referente a essas obrigatoriedades, ou seja, você vai ter que pegar lá um layout e parametrização que a indústria precisa, que a gente faça a geração desses arquivos. A partir desse momento, a gente faz a parametrização dentro do sistema e o sistema manda todas essas informações de forma automática lá para a indústria. Então esse módulo aqui é bem interessante para aquelas empresas que têm essa obrigatoriedade de envio dos documentos. O próximo módulo e o último módulo é o módulo de segurança. Então dentro desse módulo você consegue fazer toda e qualquer restrição por perfil de usuário. Então você consegue restringir desde o módulo, desde um formulário dentro do sistema, ou muitas vezes uma restrição por senha. Essa senha até mesmo ela pode ser calculada, ou você pode ter uma senha fixa no qual você pode ter uma pessoa lá que sempre quando tiver uma restrição em um determinado campo, essa pessoa sempre vai ter aquela mesma senha para utilizar para desbloquear o sistema como um todo. Então concluímos assim essa breve apresentação do Ciclone RP. Então como vocês viram, ele consegue gerenciar toda a parte da empresa como um todo e também fornece as informações para as outras soluções que a gente tem hoje no mercado.